Muito bem, na contramão do Brasil, a Corte Suprema da Argentina confirmou a constitucionalidade da lei de delação premiada do país nesta terça-feira, o que representou uma derrota para a ex-presidente Cristina Kirchner, que hoje é vice de Alberto Fernandes. Cristina Kirchner, aliada de Lula. O tribunal se manifestou sobre o tema após uma ação apresentada por Júlio Devido, o Júlio Divido, se a gente for aportuguesar a pronúncia, ex-ministro da Planificação de Cristina, e de seu marido e antecessor Nestor Kirchner. Vido contestou a validade da lei para blindar a si e Cristina, dentre outros, do caso dos cadernos das propinas, são os Cuadernos de las Coimas, como é chamado na Argentina. É parente das planilhas de propina da Odebrecht. É o maior processo de corrupção que atinge a hoje vice-presidente. Cristina e Devido estão entre os acusados por envolvimento em um esquema de lavagem de dinheiro dentro do Estado argentino, com a participação, imagine você, de empreiteiras envolvendo 100 milhões de dólares em propina. Lembrando que o dólar está cerca de R$ 5, a gente está falando em 500 milhões, meio bilhão de reais. Aqui no Brasil, as coisas caminham em direção oposta. Nesse mês, o ministro do STF, Dias Toffoli, anulou todas as provas do acordo de leniência da Odebrecht. E Ricardo Lewandowski está faturando lá, como parecerista da empresa do Joesley Batista, a JIF. Vamos ver se a gente vai saber exatamente os valores, E eu fico me perguntando sobre o futuro desses ministros que ficam suspendendo processo de empresários. Eles também vão se tornar pareceristas, porque o Ricardo Lewandowski, quando era ministro do STF, ele chegou a suspender um processo envolvendo a JIF, envolvendo Joesley Batista. Mas, enfim, a Argentina mostra, Duda, que os métodos dessa esquerda aliada do PT e do PT são bastante parecidos. Quer dizer, você tem venda de favores e influência de quem controla o Estado para empresários que querem obter contratos públicos. E aí se paga propina. Eventualmente, você tem empreiteiros que recebem aquela bolada, são bilhões de reais de contrato público, e acabam funcionando como uma espécie de banco para os agentes públicos e políticos. Então, os políticos eles têm conta na empreiteira. Então, assim, é o Estado entregando dinheiro para a empreiteira fazer uma obra. Eventualmente, a empreiteira é favorecida, em esquemas de cartel, fraude à licitação, etc. E aquela bolada que ela recebe, ela é dividida ali, para tocar obra, outro para o empresário, outro para subornar a gente, e aí cada agente tem uma continha ali, quer dizer, pode descontar tanto em determinado momento. Foi isso que a Lava Jato mostrou aqui no Brasil. E é algo muito semelhante o que acontece na Argentina. A diferença qual é? Que também tem sido, de uma diferença no Peru, na Colômbia, em outros países atingidos por essa corrupção. É que lá não está sendo tudo varrido para debaixo do tapete, não. Então você veja que um dos 150 acusados, ele foi lá tentar uma decisão favorável e o tribunal falou, não, aqui a delação premiada vai valer, são 31 acordos de delação premiada, envolvendo empresários, envolvendo outros agentes, que estão confessando detalhes do esquema. E a Cristina Kirchner envolvida nesse bolo. E aí, Duda? O interessante dessa história aí da Argentina, Felipe, é que a Argentina sempre estava um pouquinho, o judiciário argentino sempre estava atrás do judiciário brasileiro, Então, sempre que eu conversava com o pessoal de lá, eles tinham muita admiração pela Lava Jato aqui no Brasil. Eles viam aqui os nossos políticos serem acusados, serem presos, e falavam assim, puxa, isso não acontece aqui na Argentina. Então, demorou um pouco para a Argentina começar a avançar nisso. Então, por exemplo, a lei da delação premiada no Brasil é 2013, a Lava Jato começa em 2014, a gente só vai ter uma lei semelhante na Argentina em 2016, que eles chamam de lei do arrependido. E que é essa coisa, quando a pessoa está acusada, mas é um crime menor, ela topa contar tudo o que está acontecendo com o objetivo de conseguir algum alívio ali, A história da Argentina, ela, eu não sei comparar aí as somas, mas
pegou muita gente, né? O que acontece é que tem esse que você citou, que é o Júlio de Vido, que foi o ministro do Planejamento, ele fazia os acordos com os empresários. E aí ele mandava um motorista dele passar nas empreiteiras, pegava malas de dinheiro em dinheiro vivo e levava para os políticos. Entre eles, a Cristina Kirchner. Ele passava no apartamento da Cristina, no bairro da Recoleta. Enfim, isso acontece ainda na época que o Néstor Kirchner era presidente, 2018 ou 2019, uma ex-mulher desse taxista que fazia essas entregas vai e dá 8 cadernos para os jornalistas do La Nación, que começam a divulgar. E esse taxista, ele tinha o registro de todos os lugares que ele passava, das somas onde ele pegava. Que ele coisa, foi... que personagem sensacional. Termina que eu já vou comentar. E ele é um desses arrependidos, né? Dos arrependidos que fizeram a delação premiada. Então, ele escreve um relatório de 10 folhas, de 10 páginas, e entrega isso para a Justiça. E nós também vamos ter, entre a turma que topou fazer a delação premiada, alguns empreiteiros que também foram lá e contaram a história. Alguns deles foram lá na Justiça tentar pedir a anulação da delação, que é uma coisa que aconteceu aqui no Brasil, dizendo que eles fizeram a delação premiada sob tortura, né, sob ameaças. E a Suprema Corte de lá não aceitou. Falou, não teve nada de ameaça, você fez isso voluntariamente, a gente não vai voltar atrás. Então, por isso que agora, com o Júlio de Vido, vai lá e tentar também anular isso, também não conseguiu. Então, embora os argentinos tenham entrado atrasados na questão da perseguição aí, dos corruptos, né, eles realmente não estão tendo o retrocesso que a gente está tendo aqui no Brasil. Tudo que eu tenho falado há anos, a cada vez que a gente vê mais evidências de órgãos de fiscalização e controle e tribunais sendo instrumentalizados politicamente, que o Brasil depende de ex-mulher, de caseiro, de motorista, de primo que brigou, de irmão que também gerou ali um ruído familiar, para revelar os esquemas daqueles que são protegidos por todo esse sistema. E o que aconteceu na Argentina mostra o que seria ideal, a nossa esperança de que acontecesse no Brasil, porque está cada vez mais difícil acreditar que novos esquemas de corrupção, de lavagem de dinheiro, de peculato, que repitam, inclusive, métodos antigos, eles venham a ser devidamente revelados em todos os seus detalhes, por meio das instituições formalmente constituídas, justamente porque o que a gente tem visto são essas instituições atuarem em sentido absolutamente contrário. Então, quando a gente vê uma personagem como essa, a ex-mulher do motorista de táxi. Isso, eles chamam de remisseiro, né? É o taxista. O taxista, quer dizer, um motorista que atuava no veículo, que fazia as entregas de propina, aparentemente, e a sua ex-mulher trazendo a público todo um esquema que atinge a atual vice-presidente da República e ex-presidente. Olhem só como um cidadão comum que acabou engolfado nesse processo e que pode ter lá as suas culpas, inclusive, aqui não se passa a mão na cabeça, mas que pela participação sabe dos detalhes, pode abalar uma república, onde muita gente só pensa em proteger quem está no poder para conseguir subir na vida dessa maneira. Porque quando você passa pano, quando você faz aquilo que quem está com a caneta na mão quer, eventualmente você é recompensado com nomeações. A gente tem visto aí ministros de um determinado tribunal que querem uma vaga em outro e aí ficam dando decisões favoráveis aos integrantes do Poder Executivo. A gente viu isso durante o governo Bolsonaro, a gente está vendo agora durante o governo Lula, e é bastante preocupante. E com uma Procuradoria-Geral da República, que seria responsável por denunciar presidentes, vice-presidentes, além de deputados federais e senadores,
tendo seu comandante escolhido conforme a conveniência política, que zela, sobretudo, pela blindagem pessoal do presidente. Então, hoje o Lula está vendo quem é o mais confiável para blindá-lo, independentemente da sujeira que ocorra, para que ele coloque lá, como Jair Bolsonaro colocou o Augusto Aras. Eventualmente pode ser até o Aras, né? Ele está na briga ainda, mas há outros aí que estão competindo por esse cargo. Então, repito, chama atenção, porque gravem esse trecho desse programa, que eu já falei muitas vezes, não sei se eu vou lembrar de outras, para usar depois. Daqui a um tempo, quando uma ex-mulher, um motorista, um primo, um irmão, um caseiro, como teve lá atrás o Francenildo, vierem a revelar um escândalo de corrupção, vocês perceberem, o Brasil dependia disso. A Cristina Kirchner, Duda, me parece estar sentindo a falta de um Dias Toffoli para anular tudo, para anular todo o caso dos cadernos da propina.